Uma suspeita de investigadores, de policiais federais com os quais Caio Junqueira conversou é de que Carla Zambelli tenha deixado o Brasil pela Argentina. E como é que ela teria feito isso? Ela teria ido de carro até a tríplice fronteira em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Foz do Iguaçu é uma cidade turística bastante conhecida aqui do Brasil, que tem fronteira tanto com Ciudad del Este, no Paraguai, por onde tem a Ponte da Amizade, mas também pela cidade argentina de Puerto Iguaçu. E aí, chegando a Puerto Iguaçu, ela teria ido até Buenos Aires e de Buenos Aires, do aeroporto de Ezeiza, pegou um avião, um voo internacional com destino aos Estados Unidos. Esta é a apuração que Caio Junqueira tem. Os investigadores localizaram esta viagem dela de Puerto Iguaçu para Buenos Aires. E aí, com isso, a suspeita desses investigadores é de que ela, de Buenos Aires, da capital argentina, tenha conseguido ir para os Estados Unidos. Vale lembrar, muitos suspeitos, investigados e até condenados pelos ataques às sedes dos três poderes de 8 de janeiro buscaram refúgio na Argentina. Por exemplo, a gente tratou disso aqui, foi um furo de reportagem do portal UOL que contou ali as primeiras pessoas que foram localizadas lá na Argentina, mas várias outras pessoas, se não me engano, inclusive o primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Léo Índio, acabou buscando refúgio também naquele país, e esse teria sido o caminho de Carla Zambelli e do marido dela. Vale lembrar, Coronel Aginaldo, que disse ao Caio Junqueira que eles dois estão nos Estados Unidos neste momento. Pedro Venceslau, você, né, a Luísa Martins trouxe também esse caminho jurídico que este pedido de prisão preventiva deve fazer. Acho que corrobora ali o que você apurou com os juristas com quem você conversou agora há pouco. E tem o caminho político, que é uma decisão que ela vai precisar tomar caso a prisão seja decretada. Ela pede licença do mandato de deputada federal e aí passa a contar um prazo de 120 dias, assim como aconteceu com o Eduardo Bolsonaro, ou se ela permanece no exercício do mandato, mas aí começam a contar as faltas. E aí, se ela acumula um determinado número de faltas, como aconteceu com o Chiquinho Brazão, ela então perde o mandato. Mas já havia essa possibilidade, mesmo antes da PGR tomar essa decisão, de que ela pedisse uma licença do mandato ou mesmo abrisse mão do mandato de deputada federal. Já nas semanas anteriores, quando começou essa investigação contra a Carla Zambelli, o julgamento contra a Carla Zambelli, já há uma percepção de que ela não conseguiria escapar, que ela seria presa e condenada. E a própria Carla Zambelli já confidenciou isso para mais de um interlocutor, inclusive já disse isso em entrevistas, que ela se considera uma perseguida política e que ela iria para a prisão. Portanto, agora ela precisa tomar essa decisão se ela vai prolongar o mandato ou não, porque se ela abrir mão do mandato, então assume a suplência, um suplente de Carla Zambelli no cargo de deputada federal. Mas antes disso, ela já estava prevendo tanto que essa situação iria acontecer, que ela já começou a fazer a transferência do que nós podemos chamar de seu legado político, entre aspas. Ela teve 946.244 votos em 2022. Foi a segunda deputada mais votada do estado de São Paulo, atrás apenas de Guilherme Boulos, que teve um pouco mais de 1 milhão de votos. E conseguiu eleger o irmão dela, Bruno Zambelli, como deputado estadual. Isso apesar da relação com os bolsonaristas estar estremecida naquele ano. Carla Zambelli, então, renovou o mandato, teve uma boa votação, ao contrário de outros bolsonaristas que romperam com o ex-presidente e acabaram ficando pelo meio do caminho. Teve um mandato agora mais apagado, depois, entre 2022 e agora 2025, e está preparando agora a candidatura da mãe dela, Rita Zambelli. Ela, inclusive, fez um comunicado e divulgou nas redes sociais, anunciando que estava transferindo a titularidade das redes sociais dela para a mãe, Rita Zambelli, para que ela continue ali comandando as redes sociais da Carla, caso ela tenha alguma decisão da justiça que a proíba de usar as redes sociais. O filho dela também, João Zambelli, de 17 anos, está com 17 anos hoje, também vai ser titular das redes sociais da Carla e, segundo ela, está sendo preparado para disputar uma vaga de vereador em 2028. Então, a ideia da Carla Zambelli, para dar continuidade a, pelo menos, tentar manter o capital político dela aqui no estado de São Paulo, ela construiu relações no interior, com prefeitos, etc., é que a mãe seja candidata a deputada federal, o irmão tente se reeleger como deputado estadual e o filho seja candidato a vereador nas eleições municipais que vão acontecer em 2028. Luísa Martins quer fazer um complemento.
Yuri, o que eu queria dizer é o seguinte, durante os pronunciamentos, né, que foram feitos por Carla Zambelli ao longo desta manhã, primeiro na entrevista à Rádio Auriverde que ela concedeu, né, hoje pela manhã, na qual ela anunciou que já estava fora do Brasil, e depois também na entrevista que ela deu aqui à CNN, em vários momentos ela cita, né, o que fez, por exemplo, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que está nos Estados Unidos, licenciado do cargo, justamente para denunciar, né, o que ele também entende serem os abusos do Supremo em relação a todos esses inquéritos que apuram atos antidemocráticos, 8 de janeiro, fake news e a própria tentativa de golpe de Estado, nesse último caso, um processo no qual o seu pai, Jair Bolsonaro, já é réu e deve prestar depoimento, né, deve ser interrogado na próxima semana. Zambelli parece repetir esse roteiro, né, viu que deu certo aí com o Eduardo segue nos Estados Unidos, não teve nenhuma, apesar de terem aberto um inquérito recentemente, né, para investigar essa atuação dele nos Estados Unidos, ele não tem nenhum mandado de prisão em aberto, não é réu em nenhum processo, não é indiciado por essas tentativas, por essa ação sobre a tentativa de golpe de Estado. Então, Carla Zambelli parece repetir esse roteiro, mas a situação dela é bem mais grave, né? Porque ela já tem uma condenação. Então, ela tem uma condenação definida, né? Os 10 anos de prisão. Claro, a defesa ainda está recorrendo, mas esse recurso tende a ser negado, e depois mais um recurso ao qual a defesa tem direito também deve ser negado, e aí que começa o cumprimento da pena. E ela tem ainda outra ação penal, como eu falei, que ainda está pendente, que pode, já tem maioria na verdade, mas que deve então adicionar aí a esses 10 anos mais 5 anos e 3 meses de prisão. Então ela repete esse roteiro, mas ela tem mais chances de se dar mal, porque ela, afinal de contas, já é condenada pela justiça, né? Já é condenada pelo Supremo Tribunal Federal. E só para complementar, num finzinho, só para arrematar, a defesa de Carla Zambelli se retirou do caso, né? Resolveu deixar. O advogado Daniel Bialski resolveu deixar o caso, deixar a defesa de Carla Zambelli. Ele divulgou uma nota dizendo que ele foi apenas comunicado de que a deputada já estava fora do Brasil. Isso indica ali que ele foi de alguma maneira surpreendido por essa decisão, não foi avisado de antemão. Ela própria confirmou isso também em entrevista aqui ao Bastidores CNN, que não comunicou o advogado antes que iria viajar. Isso, é claro, gerou um mal-estar ali na defesa, que disse na nota que está se afastando das atividades, né, dos trabalhos para Carla Zambelli por motivo de foro íntimo. Não detalhou ali quais foram os motivos, mas ficou implícita ali nas entrelinhas essa insatisfação com o fato de Carla Zambelli ter fugido do país sem comunicar esse advogado, né, deixando ele com a bomba de responder, né, todas as perguntas que a gente começou a fazer desde o momento em que ela anunciou a saída do país, sobre quais as medidas que seriam tomadas daqui para frente. Então Zambelli, além de tudo, nesse momento, ela está sem advogado, e Daniel Bialski, que era o advogado de Carla Zambelli, é um criminalista bastante respeitado, um criminalista experiente, e que vinha defendendo ela nas duas ações penais, tanto a do porte de arma quanto a da invasão do sistema do CNJ. E aí agora, sem um advogado, essa intermediação também vai ficar comprometida, e isso sem dúvida fragiliza ainda mais a situação de Zambelli perante a justiça.